Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído, que já faz parte do nosso canal, que tem caminhado com a gente, que tem feito essa experiência com a Palavra de Deus, com esse nosso refúgio, né? Que é o Senhor. E o Senhor se dá a nós na sua palavra. Então, o nosso desejo deve ser buscar o Senhor, aquele que se deixa encontrar, e encontrando, permanecer com Ele. Bem, hoje é domingo, então, hoje nesse domingo, nós temos uma direção a partir da Palavra de Deus, onde nós vamos ver no Evangelho. Tem um mestre da lei no Evangelho, não um doutor da lei, que tem uma dúvida. E qual é a dúvida desse homem no Evangelho de hoje? A dúvida dele é: que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, existe uma dúvida no coração desse homem, o que é necessário ele fazer para que ele possa herdar a vida eterna? Isso deve ser um questionamento de cada um de nós também. O que eu devo, o que eu preciso, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Porque cada um de nós devemos desejar verdadeiramente a eternidade. Cada um de nós devemos desejar verdadeiramente a presença de Deus para sempre, né? Porque hoje nós temos a presença de Deus no seu Espírito que habita em nós. Hoje nós temos a presença de Deus através da Eucaristia, que está no sacrário, através da Eucaristia que eu comungo na missa. Nós temos a presença de Deus através que eu posso experimentar na minha oração. Eu tenho a presença de Deus na sua palavra, eu tenho a presença de Deus na comunhão dos irmãos, né? Então, mas verdadeiramente todos nós vamos contemplar a verdadeira e real e sem véus a face de Deus na eternidade no céu. E o que eu tenho que fazer para estar com Deus na eternidade? Aí a liturgia de hoje vai responder isso para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós vamos ver pela primeira leitura que vai contemplar a face de Deus quem for fiel, a fidelidade. E como que vai se expressar para cada um de nós essa fidelidade? Porque vai dizer a primeira leitura que vai experimentar de uma prosperidade, vai experimentar de grandes graças de Deus aqueles que escutarem a voz do Senhor, aqueles que observarem os mandamentos e também aqueles que se converterem de todo o coração e de toda a sua alma. Então, cada um de nós precisamos viver a fidelidade a Deus, escutando a sua voz. Como que eu escuto a voz de Deus? Eu escuto a voz de Deus através da palavra e através da oração. Então, se nós queremos chegar ao céu, eu não vou conseguir chegar ao céu se não for através da palavra de Deus e da oração. Então, aqui a gente está vivendo uma experiência com a palavra de Deus, para te ajudar a experimentar essa palavra, para te ajudar a rezar a partir dessa palavra. Eu ontem testemunhava um pouco sobre isso, né? De como que eu gravo as homilias antes e depois, quando eu vou rever, assim, sempre tem algo que dias antes Deus já estava falando e queria me dizer, era uma resposta para aquele dia. Então me ajuda a rezar naquele dia. Então a palavra de Deus, ela precisa ir se transformando para nós como instrumento para nos ajudar a rezar, instrumento para nos ajudar a ser mais de Deus. A gente lê uma palavra e a partir daquela palavra a gente rezar. A partir daquela palavra a gente buscar o Senhor. A partir daquela palavra a gente buscar fazer algo a mais por Deus. Então é quem escuta a voz do Senhor, quem observa os mandamentos e as leis. Então não dá para ser santo se eu não vivo os mandamentos. Ou seja, tem um mandamento que fala para não levantar falso testemunho, não mentir. Tem um mandamento que fala para não matar, seja fisicamente ou com palavras. Tem um mandamento que fala para preservar o meu corpo, para preservar o corpo do outro. Então, assim, eu não posso ficar olhando as pessoas na rua como se elas fossem um pedaço de carne. Eu não posso deixar somente os meus impulsos, os meus desejos. É que a carne é fraca, eu não aguentei. Eu não posso simplesmente não ir à missa porque eu tô cansado. Eu não posso simplesmente não ir à missa porque eu recebi uma visita. Eu não posso simplesmente não ir à missa porque eu tenho um compromisso com alguém. Não, você tem um compromisso primeiro com o Senhor. Então é o cumprimento das leis do Senhor que devem estar em primeiro lugar. Eu sei que hoje, nas realidades que a gente tem vivido, muitas vezes a gente não tem muitas coisas que desejaria ter, né? Porque a situação financeira é difícil, porque várias coisas, então... E a gente começa
a querer desejar aquilo que é do outro, ter inveja do outro, questionar por que o outro tem e eu não tenho, pensar por que Deus faz na vida do outro e não na minha. E aí eu começo a questionar Deus, eu começo a cobiçar o que é do outro, eu começo a me enveredar por caminhos que não são para nós. Então, de maneira muito específica, também essa fidelidade que nós devemos ter a Deus passa pela vivência dos mandamentos. Só que muitas vezes a gente nem conhece os mandamentos, porque a gente não estuda, a gente não se aprofunda, a gente não conhece a nossa fé. Por exemplo, tem um mandamento da igreja que fala que nós temos que dar o dízimo, aí você não dá o seu dízimo. Você recebe o seu dinheiro, gasta tudo, paga suas contas, gasta com coisa, faz um monte de coisa e não separa o que é digno e justo para Deus. Ingratidão, porque tudo que temos vem dele. E você não é capaz de manifestar gratidão a Deus. E aí você dá desculpas, eu não dei meu dízimo porque eu tô apertado. Mas você está usando um dinheiro que não é seu. Porque uma parte daquilo que você tem é justo e devido também a Deus. Tem uma passagem no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu acho que é Atos dos Apóstolos 5. Se eu não me engano, é Atos dos Apóstolos 5. Que vai dizer de um casal. Safira e Ananias, acho que é Ananias e Safira, que eles enganam os discípulos. Eu li esse texto hoje de manhã quando eu estava rezando. Acho que é Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos 5. Todo o povo tinha que dar o dízimo daquilo que tinha para colocar aos pés dos apóstolos. E eles foram fazer uma oferta indigna. Por quê? Porque eles burlaram. Eles tinham que dar, vamos supor, 10 caixas de milho. E eles deram só 7. E disseram que aquilo era tudo que eles podiam dar. E aí o Espírito Santo falou ao coração de Pedro e falou: Ananias, por 3 caixas de milho, você está entregando a sua alma a Satanás. E Ananias cai, eu não lembro agora se é Ananias, mas vamos supor Ananias. Ananias cai duro e morto. E aí levam ele. Aí depois vem a mulher dele para dizer: não, ele veio, ele trouxe a oferta certa. E aí Pedro diz: seu marido morreu por essa mentira. E ela cai morta também. Ou seja, nós podemos estar morrendo, perdendo o céu pela infidelidade. Tem um mandamento que diz também pra gente se confessar ao menos uma vez ao ano pela Páscoa. Comungar ao menos uma vez ao ano pela Páscoa. E aí você tem 5, 10, 15 anos que não se confessa. Tem um mandamento que diz que a gente tem que participar da missa inteira, desde o começo ao fim, pelo menos no domingo. Você acorda tarde, não dá preferência a isso, chega atrasado na missa, porque tá fazendo sei lá o quê. Como que a gente está sendo fiel a Deus? Como que a gente quer o céu e a eternidade dessa maneira? Como que a gente quer dar fruto para Deus vivendo desse jeito? Então não dá. Não dá. Se nós queremos a vida eterna, se nós queremos a eternidade com Deus, a gente tem que começar a mudar. A gente tem que começar a melhorar. A gente tem que começar a transformar a nossa vida. A gente tem que começar a fazer alguma coisa diferente. A gente tem que começar a tomar novos rumos. O Salmo responsorial vai falar para nós que busquem o Senhor e vivereis. E vão viver, né? Nisso, então, vamos entender que a vida eterna está na busca de Deus. Porque viver é vida eterna, é eternidade. Quando a palavra de Deus fala em morrer, é ir pro inferno. Viver é o céu. Então, como que eu vou viver? Buscando a Deus. Como que eu busco a Deus? Na oração. Como que eu busco a Deus? Não murmurando, reclamando e desistindo diante dos sofrimentos. Isso é busca de Deus. Eu busco a Deus me sacrificando, me mortificando. Eu busco a Deus tentando entender qual é a vontade dele. Eu busco a Deus sendo resiliente diante da vontade dele. Porque uma coisa que a gente tem sido hoje é muito frouxo. As coisas dão errada, as coisas não saem do jeito que a gente quer, as coisas não são no nosso tempo. A gente se desespera, briga, se revolta, quer ir embora, quer fazer o que não devia. Só que buscar a Deus não é isso.
Buscar a Deus é a realidade de permanecer fiel diante daquilo que eu não entendo, que não faz sentido na minha cabeça, diante daquilo que eu não sei, diante daquilo que eu não gosto. Por exemplo, eu posso viver, de repente, uma situação que eu não gosto, que eu não gostaria de estar vivendo. Você pode estar passando por uma situação que você não gostaria de estar passando. Mas buscar a Deus é permanecer fiel no meio dessa situação. Buscar a Deus é continuar firme, com os olhos em Deus diante da dificuldade. É não olhar, já falei isso várias outras vezes, é não olhar só para o problema, mas é olhar para Deus. É não pensar só naquilo que te dói, naquilo que está difícil, mas olhar para o Senhor que está diante de cada um de nós. A segunda leitura vai falar para nós que vida eterna é ter a Deus como primazia. Então, ou seja, tudo na minha vida tem que começar e terminar em Deus. Tudo na minha vida precisa ter um começo e um fim no Senhor. Por exemplo, se eu saio de casa, eu saio debaixo da proteção do Senhor. Então faço minha oração para sair de casa. Chego em casa, agradeço ao Senhor porque eu cheguei. Vou comer, eu agradeço ao Senhor por aquele alimento e agradeço pelo que eu comi. Vou começar um encontro, eu agradeço, peço a bênção de Deus para começar e agradeço por tudo que nós vivemos. É dar a primazia a Deus. É começar o meu dia com uma oração, abrir os olhos e bendito seja Deus por mais um dia. Terminar o meu dia, obrigado, Senhor, por tudo que eu vivi e experimentei. Obrigado por cada dor, cada sofrimento, cada humilhação, cada alegria, cada riso. É ter primazia de Deus. Que tudo na nossa vida possa começar e terminar em Deus. Que tudo na nossa vida possa ser feito a partir de Deus e seja feito com Deus, pela graça de Deus. Isso é buscar o céu, isso é caminhar para o céu. É ter a Deus como primeiro na nossa vida. É a primazia, o melhor sorriso, a melhor ideia, a melhor oportunidade. A melhor hora do meu dia eu entrego e dedico para Deus. Isso é de verdade. Isso é primazia do Senhor. E o Evangelho vai falar que vida eterna é amar a Deus sobre todas as coisas, ter a primazia, como a gente viu como a gente falou um pouquinho sobre a segunda leitura, mas é também amar o próximo. E aí, no Evangelho, Nosso Senhor vai dar uma aula para nós do que é amar o próximo. Vai dar uma aula, ele vai usar a parábola do bom samaritano, mas ele vai dar uma aula daquilo mesmo que ele vai fazer. Na parábola, ele está dizendo daquilo que ele vai fazer. Nós já sabemos que é aquilo que ele fez. Porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer que um homem foi saqueado por assaltantes e foi deixado como quase que morto. A humanidade, que havia se perdido pelo pecado, porque se deixou levar pela tentação da serpente, Adão e Eva, ficaram como quase que mortos. Por que quase que mortos? Porque perderam o acesso ao paraíso. O paraíso é a vida eterna. Então, se eles não têm mais o paraíso, eles estão quase que mortos. E aí, o sacerdote e o levita passam por ali, mas não fazem nada. Isso foi o quê? Todas as pessoas que passaram também pela humanidade, mas que também não puderam ajudar, não puderam fazer muita coisa em relação à humanidade. E aí a gente pode ver, no sentido hoje, né? Existem pessoas que dizem, eu posso curar, eu faço, eu salvo, mas que só querem muitas vezes enganar e iludir. E aí vem o samaritano, que não era daquela terra, mas era um forasteiro, como o nosso Senhor, que não é daqui, mas vem do céu. Um coração generoso. E tem esse coração generoso que derrama azeite e vinho nas feridas. Azeite. O azeite que é o sinal da unção, que cura os enfermos, né? O azeite que é o sinal da consagração, que a gente usa no batismo. E o vinho, que é a Eucaristia, que são sinais de... Também é cura, porque a Eucaristia é remédio contra o pecado, é remédio para as nossas faltas, é auxílio nas nossas dores. E aí ele pega esse homem, depois de dar a ele de si, porque esse homem pega do seu azeite, pega do seu vinho. Então, como Jesus deu de si mesmo para o outro, ele que não precisava, porque ele era um estrangeiro, ele não tinha parte com aquela pessoa. Assim como Jesus é Deus, ele não precisava, mas ele se fez
homem e deu do que ele tinha para nós, para nos salvar. E aí ele coloca esse homem sobre o seu cavalo, né? E o leva para a estrebaria, ou seja, como Jesus que carregou os pesos da humanidade. Jesus carregou o peso da humanidade, foi carregando, né? E leva para a estrebaria, um lugar para ser cuidado. Os santos, os primeiros padres da igreja, vão dizer que essa estrebaria é a própria igreja, que é onde Jesus nos leva e nos deixa para ser curados. E aí ele vai embora e diz: quando eu voltar, eu vou pagar o que precisar. Eu vou acertar toda a conta. Vou acertar todas as coisas. Então Jesus, até ele voltar, ele quer nos encontrar na estrebaria. Porque esse homem não vai sair de lá. Porque ele está ali sendo curado e vai estar lá esperando voltar. Então, enquanto Jesus não volta, o lugar onde eu estou é na igreja. Porque é na igreja que eu vou sendo cuidado. É na igreja que eu vou sendo preparado para esse encontro. É na igreja que eu vou sendo preparado para a vinda definitiva do Senhor. E quando ele voltar, ele vai acertar todas as coisas. Se a minha vida foi digna, eu vou para o céu. Se a minha vida foi indigna, eu vou para o inferno. Então nós vamos acertar todas as coisas com ele no final. Tem o outro lado, que nós vamos ver também que o levita e o sacerdote vão passar por esse homem e não vão ajudar. Porque muitas vezes a gente tem gente na igreja que não serve para nada. A gente tem pessoas que estão na igreja que dizem conhecer a Deus, mas não ajudam os outros, não estendem a mão, não fazem caridade, não querem ajudar, não querem participar de missão, não querem oferecer a própria vida, não querem se gastar, não querem fazer nada. E aí precisa vir um estrangeiro, precisa vir uma pessoa ali de origem pagã, vamos dizer assim. Então precisa vir alguém para fazer o que tem que ser feito. Alguém para ter compaixão. Então também a gente precisa entender que na igreja a gente não deve ser só pessoas que fazem. Porque o sacerdote e o levita faziam coisas no templo. O sacerdote oferecia o sacrifício e o levita era aquele que estava ali também para ajudar em parte do sacrifício. Então, eles eram pessoas que faziam coisas para Deus, mas não eram capazes de se compadecer pelo irmão. Será que talvez você não está sendo assim? Uma pessoa que faz coisas para Deus, mas não se compadece pelos outros? Não tem compaixão? Não consegue estender a mão e ajudar alguém quando tem uma necessidade? Só olha para você, só pensa em você, só pensa no que você precisa, vive reclamando da sua vida, dos seus problemas, do que você tem ou deixa de ter, e não volta o seu olhar para alguém que pode estar precisando de uma ajuda? E aí, chamo mais uma vez a atenção que nós temos os sacramentos na igreja como instrumentos de cura para cada um de nós. Então nós não podemos estar distantes dos sacramentos. O sacramento da confissão nos cura porque nos limpa do pecado. O sacramento da unção dos enfermos nos prepara para o encontro com o Senhor ou também para recuperar a saúde. E a Eucaristia, que é remédio contra o pecado. Então, os sacramentos da igreja, eles são fonte de cura para nós e de preparação para a vida eterna. Então eu não posso viver longe dos sacramentos. E aqui tem uma coisa importante, porque não há sacramento sem igreja. Então não adianta eu dizer ou eu pensar que eu posso viver uma experiência de Deus sozinho na minha casa. A gente às vezes fala isso ou escuta isso, né? Não, eu acredito em Deus, mas eu vivo a fé na minha casa. A pessoa que vive a fé na sua casa, ela não vive uma fé verdadeira. Porque ela não está na igreja e ela também não tem os sacramentos, que são sinais de cura para cada um de nós. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui é que esse samaritano levou esse homem para o lugar de ser cuidado, que a gente está vendo que é a igreja. E a gente precisa entender que não dá para eu ficar parado na minha casa, sabe? Não tem outro lugar para eu estar. Tem gente que diz, mas eu não vou para a igreja porque a igreja tem muita gente hipócrita. A igreja tem muita gente que não presta. Eu já fui muito magoado e ferido na igreja. Ok. Mas em momento algum, aqui está dizendo que são as pessoas que vão fazer algo por você. Leva ele, o samaritano, dá do seu vinho, dá do seu azeite, assim como nós recebemos a unção de Deus, a Eucaristia, que é o próprio Deus, e lá na estrebaria vai ser cuidado. Esse homem vai ser cuidado. Mas não vai dizer que vão ser as pessoas que vão cuidar,
que as pessoas que vão fazer. Vai ser cuidado, porque a igreja como mãe, ela cuida de nós. A igreja por si só, ela tem essa força cuidadora da sua maternidade, que se dá nos sacramentos, na palavra, né? Naquilo que recebemos dela. Então não vá à igreja esperando coisas das pessoas, porque talvez você pode encontrar só sacerdotes e levitas, que vão passar direto por você e não vão te curar. Mas você precisa encontrar o próprio Deus, que está lá na igreja te esperando. Você precisa encontrar o próprio Deus, que está disposto e disponível para te curar. Então não vá à igreja atrás de pessoas. Não vá à igreja se preocupando se pessoas vão te receber bem ou se vão... Não. Vá à igreja pelo Deus que cura. Pelo Deus que faz todas as coisas. Pelo Deus que é e que quer ser na sua vida. E aí, também, nós vamos ver ainda dentro dessa dinâmica que esse homem, esse doutor da lei, vai então entender o que Jesus está dizendo, né? E vai falar, quem foi próximo foi aquele que teve compaixão. Então ele vai falar essa palavra que eu já disse, mas é a palavra que deve ser mais importante para nós. Nós precisamos pedir ao Senhor que deixe crescer e que faça crescer no nosso coração a compaixão pelos irmãos. Porque quando nós temos compaixão, não importa quem é. Porque também, quando a gente vive no mundo de hoje, a gente tem vivido de pena das pessoas. Então eu tenho pena. Mas a pena, eu sinto pena... A pena, ela tem um envolvimento emocional. Em que sentido? Se eu conheço uma pessoa, eu vou ter mais pena. Às vezes eu posso sentir pena de alguém que eu nem conheço, mas eu vou me identificar com a história, eu vou me identificar com a vida. Algo naquela pessoa, seja voluntária ou involuntariamente, seja consciente ou inconscientemente, tem algo naquela história que vai me envolver naquilo, porque a pena, ela tem esse apelo emocional. A pena, sentir pena de alguém é algo emocional. Tanto que se eu tenho raiva de alguém, eu não sinto pena. Se eu tenho raiva de alguém e a pessoa está sofrendo, eu comemoro. Se eu tenho raiva de alguém e a pessoa está passando por uma dificuldade, eu celebro. Eu digo, graças a Deus, bem feito. Porque a pena, ela exige envolvimento emocional. A compaixão, ela não exige envolvimento emocional. A compaixão é um sentimento próprio de Deus que Ele coloca em nós. Então nós temos que pedir a Deus esse movimento de compaixão, como um pagão, como um samaritano, que não tinha nada a ver com aquele homem. Não tinha envolvimento emocional com aquele homem. Mas ele parou, se abaixou e tratou daquele homem. Então o que nós precisamos ter como cristãos é compaixão. Nós precisamos nos compadecer do sofrimento alheio. Nós precisamos, porque compaixão é sofrer com. Então compaixão é sofrer junto. Compaixão é dar de si, é dar daquilo que eu tenho, é dar tudo o que eu tenho. Porque também compaixão não é dar o que sobra ou dar o que eu posso, é dar tudo o que eu tenho. Aquele homem deu tudo e o melhor, o azeite e o vinho, que eram coisas caras, que eram coisas importantes. Azeite e vinho não se gastava com qualquer um. Então aquele homem deu o melhor, deu tudo, deu o que ele tinha. Ele deu o azeite e deu o vinho. Ele deu o melhor que ele tinha. Porque isso é compaixão. Não é dar o que está sobrando, mas é dar o que eu tenho, dar meu tudo e dar o melhor. Então nós precisamos viver esse movimento. Que pelo meu próximo, eu dou o meu tudo, eu dou o meu melhor. Ah, mas não merece. Isso não é pena, é compaixão. Compaixão é dar se a pessoa merece, dar se ela não merece, dar se ela te fez mal, dar se ela te fez bem. É dar. Isso é compaixão. É essa oferta, é essa entrega. E aí Jesus vai dizer para cada um de nós, vai e procede da mesma maneira. Então nós precisamos proceder no mundo, manifestando a compaixão. Por quem merece, por quem não merece, por quem é bom, por quem não é, por quem é digno, por quem não é. Que a compaixão e a misericórdia de Deus cresçam no nosso coração. Até porque, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E se Deus tiver misericórdia de nós no dia final, nós entraremos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.